Atualmente, trabalho como enfermeiro em um hospital geral há cerca de 3 anos. Este é, sem dúvida, um dos trabalhos mais desafiadores, mas ao mesmo tempo gratificantes, que já experimentei, principalmente por estar envolvido no cuidado de pessoas em situações sérias. Em grande parte do tempo, meu papel envolve o cuidado direto de pacientes e a administração de medicamentos conforme necessário. Muitas vezes, lidamos com pacientes que chegam durante a noite com queixas de condições como fibromialgia e outras questões comuns que poderiam ser tratadas em casa. Costumava ser rotineiro fornecer medicamentos simples sem prescrição para esses casos, especialmente se estivessem segurados. Contudo, houve ocasiões em que a situação exigia atenção mais intensa, especialmente ao lidar com pacientes verdadeiramente necessitados. O cuidado direto não apenas proporciona uma sensação de realização, mas, em algumas situações, cria vínculos emocionais com os pacientes. Uma história que ilustra isso envolve uma senhora idosa chamada Kate, cujo marido havia falecido recentemente. Ela foi admitida com uma infecção bacteriana grave. Kate era uma pessoa adorável, sempre compartilhando histórias encantadoras sobre seus animais de estimação. Ela encontrava consolo na companhia de animais, mas o hospital não permitia a presença de outros pets, o que a entristecia profundamente. Sentindo uma conexão emocional crescente com ela, eu fazia questão de oferecer atenção extra. Embora reconfortante, meu papel como enfermeiro implica estar presente para os pacientes em todas as circunstâncias. Um dia, Kate expressou sua gratidão quase chorando, agradecendo por tudo o que eu tinha feito por ela. Essa experiência foi impactante e me deixou incrédulo quando percebi a profundidade de seus sentimentos. Infelizmente, ela faleceu um dia depois, e a tristeza que senti durou quase uma semana. Minhas emoções eram intensas, pois eu era uma das pessoas por quem ela realmente se importava. Passado algum tempo, continuei com minhas responsabilidades diárias. Kate ocasionalmente surgia em meus pensamentos, mas a vida de enfermeiro é agitada, e eu segui em frente. Em uma noite, enquanto discutia prontuários de pacientes com uma colega na recepção, fui solicitado a buscar equipamentos no porão do hospital, um lugar onde raramente íamos. A sensação ao descer foi estranha, uma mistura de apreensão e desconforto incomuns para mim. Percorrendo o corredor estreito, peguei o equipamento, convencido de que ouvia passos descalços atrás de mim. Embora inicialmente pensasse que fosse uma brincadeira de colegas, decidi virar o jogo e pegá-los de surpresa. No entanto, ao sair do quarto, não encontrei ninguém na área principal. Mesmo após perguntar em voz alta, o silêncio persistiu. Agora, começando a duvidar se eram simples sons do ambiente, dirigi-me ao elevador. No meio do caminho, ouvi claramente a voz de Kate chamando meu nome do final do corredor. Uma sensação arrepiante percorreu meu corpo, e voltei apressadamente à minha estação. Decidi não compartilhar a experiência com ninguém, temendo que duvidassem da minha sanidade. No entanto, uma enfermeira em quem confiava profundamente foi a única a quem contei. Pela expressão dela, parecia compreender a veracidade do ocorrido. Desde então, evito o porão a todo custo, delegando essa tarefa a outros sempre que necessário. Embora nunca tenha acreditado em fenômenos paranormais, essa experiência permanece sem explicação. Isso ocorreu no verão de 2015, quando eu estava por volta dos 17 anos. Possuo uma condição na válvula cardíaca, na qual uma das válvulas não funciona corretamente, resultando na diminuição do fluxo sanguíneo. Estava no hospital devido à negligência em tratar minha condição, enfrentando dor no peito intensa como resultado. Certamente, nada agradável. Enquanto passava a noite no hospital, conectado a um soro para melhorar minha respiração, meus pais haviam acabado de sair, pois o horário de visitas havia encerrado. Era a primeira vez que passava a noite no hospital sozinho, então naturalmente estava nervoso. Para passar o tempo, mergulhei em um livro. Quando finalmente me senti cansado e decidi dormir, acabei cochilando por cerca de 2 horas, mais ou menos, quando, inexplicavelmente, despertei.
O som da luz zumbindo no corredor imediatamente me despertou, seguido por passos rápidos em direção ao meu quarto. Inicialmente, pensei que fosse a enfermeira noturna vindo me verificar, mas, para minha surpresa, vi um homem desconhecido olhando para o meu quarto. Ele parecia ser um visitante, talvez um pai, mas não era meu pai. Vestia uma camisa branca, calças camufladas e óculos. Apesar da confusão, não senti ameaça ou medo, presumindo que ele estivesse perdido. Cumprimentei-o diretamente, e ele olhou ao redor nervosamente, fazendo um gesto de silêncio com o dedo nos lábios. Em seguida, retirou um par de tesouras de jardinagem do bolso de trás e se aproximou de mim. Embora quisesse correr, minha energia estava no mínimo devido à minha condição, então nem tentei. Ele se aproximou da minha cama e cortou o cabo do soro. Faíscas voaram, iluminando o quarto por um momento. A máquina parou de funcionar, e eu estava à beira de um ataque de pânico. Meus sintomas pioraram, causando falta de ar constante. Após o incidente, ele saiu do quarto tão casualmente como se nada tivesse acontecido. Sem hesitar, gastei minha energia para chamar alguém neste andar. A enfermeira noturna chegou depois de quase meia hora, e ao perceber o que aconteceu com o soro, entrou em pânico. Ela chamou a segurança e outras enfermeiras para me transferirem para outro quarto. O hospital conduziu uma investigação com a polícia, mas, surpreendentemente, não havia câmeras na área em que eu estava, apenas uma mais abaixo no corredor. Eventualmente, conseguiram capturar a pessoa em outro prédio do hospital, andando aleatoriamente por quartos. As imagens mostravam que ele entrava e saía rapidamente de vários quartos, sem motivo aparente. Não sei quem ele era ou por que fez isso, pois o hospital não forneceu atualizações. Agradeço aos funcionários do hospital por agirem rapidamente. Ainda me assusta pensar no que teria acontecido se eu estivesse dormindo quando ele cortou o cabo. Não tive mais notícias sobre o incidente, mas espero que tenham colocado essa pessoa atrás das grades. Antes de contar minha história, devo esclarecer que esta não é uma narrativa para deixar alguém à beira do assento. No entanto, é a experiência mais assustadora e bizarra que já vivi. Para contextualizar, trabalho como enfermeiro iniciante em um hospital relativamente grande no centro de Chicago. Durante o dia, estou ocupado, mas à noite, na parte do hospital com pouca movimentação, não tenho muito o que fazer. Uma noite, estava com um colega, passando o tempo com alguns jogos pelo iMessage. Enquanto estávamos entretidos, ouvimos gritos vindos do fundo do corredor. Corremos em direção ao colega que gritava e o encontramos falando sobre alguém no quarto vazio. Ele continuava gritando, expressando grande agitação. Inicialmente, foi desafiador compreender, mas ele persistia em nos advertir para não entrarmos naquele quarto. A situação ultrapassou os limites do normal, chegando ao ponto em que ele aparentava estar completamente apavorado por algo. Meu colega de trabalho e eu decidimos verificar o quarto, porém, não encontramos ninguém, pois a última pessoa que o ocupou foi liberada na semana passada. Eventualmente, a equipe de segurança do hospital o escoltou para fora, e ele até passou por um teste de drogas. Surpreendentemente, o resultado foi negativo, e ninguém conseguia entender o que o levou a agir daquela forma. Ele acabou tirando uma semana de folga do trabalho e retornou completamente normal. Devo destacar que foi a experiência mais aterrorizante que já testemunhei enquanto estava no serviço. Não foi até algumas semanas depois que outros indivíduos começaram a enfrentar episódios semelhantes. A situação chegou ao ponto em que mais 2 pessoas, incluindo um visitante, foram afetadas. Como resposta, todo o andar do hospital foi fechado, e a alta administração optou por manter silêncio sobre o assunto. Este mundo é peculiar, e até hoje, ninguém parece compreender verdadeiramente o que está acontecendo.